Se 10 vidas eu tivesse, 10 eu as daria para salvar as deles. Foi mais ou menos isso o que Tiradentes disse antes de ser enforcado. É uma das frases mais marcantes da história do Brasil. E o vídeo de hoje não será sobre o seu dentista, mas sobre um herói da história do Brasil. Um herói que tem o nome registrado no Livro de Aço, aquele livro dos heróis e das heroínas que está em Brasília. Um herói que é um símbolo da República Brasileira e que está nas moedas de 5 centavos. Nós vamos falar sobre Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido pela alcunha de Tiradentes. Vamos lá? Solta a vinheta. A história de Tiradentes está totalmente ligada à Inconfidência Mineira. Atualmente, os historiadores preferem o termo Conjuração Mineira. O ano é 1789. Qual era o contexto? Temos que lembrar que Portugal era a metrópole e Brasil era apenas a colônia de Portugal, aliás, a colônia mais rica. O problema principal é a respeito em relação à cobrança de impostos. Portugal cobrava um imposto do Brasil chamado quinto. E naquela época, século XVIII, era o ciclo da mineração, era o ciclo do ouro. O quinto era um imposto relativo a 20% da cunhagem do ouro. Daí muitos dizem que surge a expressão quinto dos infernos. Mas Portugal exigia do Brasil que pagasse 100 arrobas anuais de ouro, através dos impostos. Tinha que atingir 100 arrobas. Uma arroba equivale a quase 15 quilos, ou seja, eram 1.500 quilos de ouro que o Brasil deveria pagar para Portugal por ano. Só que havia um problema. Já há algum tempo o ouro estava escasseando, esgotando no Brasil. Mas a coroa portuguesa não acreditava nessa hipótese, pois os brasileiros sempre davam um jeitinho de contrabandear o ouro, por exemplo, nos santinhos do pau oco, e de sonegar os impostos. Para piorar a situação, a Dona Maria I, que era rainha de Portugal, apelidada de Maria Louca, ela tinha proibido a instalação de manufaturas no Brasil. Quer dizer, o Brasil não poderia produzir sabão, ferramentas, calçados, tecidos, exceto tecido grosseiro usado pelos escravos. E o governo português continuou cobrando pesados impostos, resultando no empobrecimento, no medo, na insegurança da população. E são os mineiros que vão reclamar dessa cobrança de impostos. Vão montar um plano. E esse plano, essa história vai ficar conhecida como Inconfidência Mineira, que na verdade, guardem bem isso, foi uma tentativa revolucionária. Tentativa, pois não foi posta em prática. Então, a pergunta é: o que significa a palavra inconfidente? Inconfidentes são os que traem a fidelidade de um governante. É um termo político. Significa infiel, traidor. Isso nos leva a outra pergunta. Quem eram
os Inconfidentes. Os Inconfidentes, esse grupo, não eram pessoas pobres. Eram, na sua maioria, contratadores que recebem da coroa do governo o emprego de cobrar impostos. Eles eram padres, eles eram proprietários de terras, muitos eram donos de escravos. Em outras palavras, tinha gente até dos militares. Eles eram a elite em Minas Gerais. Muitos estavam em dívida, deviam dinheiro para o governo português. Qual era o plano desses Inconfidentes? O plano deles era assassinar o governador de Minas Gerais, que era o Visconde de Barbacena, e de acordo com esse livro, Inconfidência Mineira, decapitar o governador e Tiradentes levaria a cabeça dele para Vila Rica, atual Ouro Preto. Lembrando que esses Inconfidentes tinham uma base ideológica. Sabe quais eram as ideias? Grande parte dos Inconfidentes eram movidos por ideais iluministas. Mas uma outra parte tinha apenas um objetivo: a suspensão dos impostos. Na verdade, a suspensão da derrama. Assim, no plano deles, assim que eles assassinassem o governador, eles iam proclamar a República em Minas Gerais. Pergunta: no que essa república, idealizada pelos Inconfidentes, seria diferente da colônia? Primeiro, permitiria a instalação de manufaturas para industrializar a República de Minas Gerais. Segundo, criaria uma Guarda Nacional através de um serviço militar obrigatório. Terceiro, iam criar uma universidade em Vila Rica, a primeira do Brasil. Quarto, eles já tinham planejado uma bandeira com fundo branco e um triângulo verde, de acordo com uns, mas o que pegou mesmo foi a ideia do triângulo vermelho. Escrito uma frase em latim: libertas quaes era também, que significa liberdade ainda que tardia. E por fim, essa república teria a capital em São João del Rei. Qual seria o estopim, o início dessa revolta que não aconteceu? A revolta estava marcada para o dia que seria cobrada a derrama, mas o governo português suspeitou dos planos ou mesmo percebeu essa insatisfação, essa tensão popular e suspendeu a derrama. Sabe quais foram as consequências? O governo português descobriu os planos dos Inconfidentes, porque houve alguns delatores. E o delator mais famoso é o Joaquim Silvério dos Reis, um coronel contratador que devia uma boa grana para Portugal, pois não tinha repassado os impostos. Em troca do seu perdão das suas dívidas, ele denunciou todo o movimento. E os Inconfidentes foram presos em 1789, mas demorou quase 3 anos para terminar o julgamento deles. Eles foram julgados e tiveram a pena. Alguns foram degredados do Brasil. Por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga foi degredado, significa expulso, enviado para a África. Tomás foi para Moçambique, mas conseguiu reconstruir sua vida e teve sucesso. Outros tiveram fins diferentes. Por exemplo, Cláudio Manuel da Costa morreu enforcado na prisão. Se alguém assistiu o filme Aleijadinho, filme nacional,
vai mostrar no filme que o Cláudio Manuel da Costa pode não ter sido um suicídio. Ficou no ar, tá? Mas foram 11 condenados à forca. E aí, relembrem da frase inicial. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria para salvar as deles? Porque dos 11 condenados à forca, apenas um teve a pena cumprida. Os outros 10 comutaram a pena por degredo. E esse um que foi responsabilizado pelo movimento e que assumiu a culpa mesmo foi Tiradentes. Tiradentes deveria ter um castigo exemplar. Por isso, ele foi enforcado, esquartejado, seus restos espalhados pela estrada que liga Ouro Preto, atual Ouro Preto, ao Rio de Janeiro, e sua cabeça foi exposta em Vila Rica para servir de castigo exemplar, se bem que alguns dias depois a população roubou a cabeça de Tiradentes e nunca mais foi encontrada. Esse foi o final da história. Agora precisamos analisar este quadro, Martírio de Tiradentes. Martírio de Tiradentes é de 1893. E a classe precisa analisar e listar os elementos contidos nessa imagem que revela Tiradentes como um mártir. Tá? Vamos lá? Primeiro elemento. Estão vendo a figura serena de Tiradentes que relembra Jesus Cristo por causa da barba comprida e do cabelo comprido? Segundo elemento. O padre está ajoelhado, quase ajoelhado, pedindo piedade. Terceiro elemento, o carrasco encobre o rosto. Quarto elemento, embaixo do cadafalso tem uma pomba voando, que é o símbolo da paz, que é um símbolo assim de negação do conflito. Pronto, analisamos a imagem. Existem outros retratos de Tiradentes. Curiosidade: Tiradentes, herói ou farsa? Será que a imagem de Tiradentes, quando ele foi enforcado, era essa mesmo? Acontece que Tiradentes foi um herói construído. Porque na época, quando alguém era condenado, tinha o cabelo e a barba raspados. Provavelmente era assim que Tiradentes foi enforcado. Mas precisava se criar a imagem de um herói. E Tiradentes passa todo o período da colônia, do Brasil colônia e do Brasil império como um criminoso. É somente na República, com a proclamação da República, que Tiradentes torna-se um herói nacional. O último assunto da aula é sobre a escravidão. Será que a escravidão estava nos planos dos inconfidentes? E a resposta é que alguns defendiam a abolição da escravidão, mas a maioria eram proprietários e donos de escravos. Olha só, o padre Manuel Rodrigues da Costa tinha escravos, 2. Tiradentes tinha 5 escravos. E Alvarenga Peixoto chegou a ter 132 escravos. Esses são os números de escravizados, confiscados pelo governo após a descoberta da conspiração. Muito bom, então, classe, encerramos a aula sobre Inconfidência Mineira. Valeu, 8º ano!